Olá, graça e paz! Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso primeiro módulo da nossa mentoria Metamorfose. Nós damos início a esse processo de transformação. Estamos em busca desse processo de mudança nas nossas vidas. Nós vamos agora imergir na palavra de Deus, buscando vários exemplos, vários testemunhos na Bíblia, segundo a palavra de Deus, de pessoas que experimentaram essa mudança e tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas abençoadas. Então fique comigo que nós vamos começar e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. No nosso primeiro módulo, nós vamos começar a falar sobre a menina que ainda existe dentro de nós. Lembrando que você tem um e-book preparado à disposição aqui para você. O link do e-book está na descrição desse vídeo. Eu vou deixar também fixado aqui nos comentários. Não deixe de ler. Foi preparado com muito carinho e eu tenho certeza que vai aprofundar ainda mais essa busca por autoconhecimento. Deus vai falar com você. Bom, sobre esse primeiro módulo, quando eu vejo assim esse tema, a menina que ainda existe dentro de nós. Amadas, nós mulheres, nós temos uma visão muito bem preparada e muito certa e incisiva sobre a vida das pessoas. A nossa ótica é perfeita quando a gente vai falar ou observar a vida de alguém. Nós sabemos analisar o casamento, os relacionamentos, nós sabemos analisar o perfil daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa. Mas quando essa ótica ela vira para nós mesmos, muitas vezes não é tão simples. Quando Deus criou a mulher com uma capacidade de enxergar coisas que muitas vezes os homens não conseguem enxergar. Então a nossa visão é um pouco mais ampla sobre as coisas, é um pouco mais ampla sobre os fatos. Só que quando essa ótica se trata da gente, muitas vezes a gente cria barreiras, impedimentos e a gente acaba se fechando e não conseguindo enxergar verdadeiramente quem nós somos e o que ainda habita dentro de nós. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Imagina se eu e você usássemos essas habilidades que nós temos de analisar os outros, de analisar a vida dos outros, o contexto baseado em tudo que a gente vê e tudo que a gente assiste, para analisar a nós mesmos. Se Deus colocasse diante de mim e de você um espelho espiritual, diante de nós, em que você pudesse se olhar e se enxergar detalhadamente. Mas não é um espelho como o que a gente tem em casa, que a gente olha ali a nossa pele, a gente consegue ver os nossos poros, né, as nossas imperfeições, as nossas linhas de expressão, não. Mas um espelho espiritual, vindo da parte de Deus, que pudesse revelar verdadeiramente a nossa essência, revelar verdadeiramente a menina que ainda existe dentro de nós. Eu acredito que a nossa visão seria totalmente diferente da forma como a gente se vê todos os dias. A gente acabaria descobrindo coisas que a gente não imaginava que ainda estavam lá. E esse processo de olhar para dentro de nós e descobrir a menina que ainda tem aqui dentro, muitas vezes ele não é simples. Pelo contrário, ele pode ser muito doloroso. Porque nós vamos revirar emoções antigas, revirar coisas que estão guardadas aqui dentro, muitas vezes que foram ocultas e escondidas lá no passado. O nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de proteção. Quando a gente passa por algum trauma ou alguma dor, a primeira coisa que ele tenta fazer é bloquear o impacto daquela dor que você está sentindo. Eu me lembro que alguns anos atrás eu sofri um acidente doméstico e uma placa de vidro muito grande caiu no meu pé e perfurou meu pé, né? Machucou, quebrou o meu dedo. E naquele momento do acidente eu não senti nada, eu não senti, eu só vim perceber alguns minutos depois que meu pé estava sangrando. E depois de perceber aí, eu comecei a sentir a dor. Ou seja, naquele momento, daquele impacto, naquele momento que o vidro perfurou meu pé, eu sei até é horrível de contar esse tipo de testemunho, mas eu estou usando isso para fazer uma analogia ao que eu estou querendo te dizer hoje. Naquele momento, o meu cérebro ele teve uma capacidade de bloqueio da dor, ele bloqueou a dor. Talvez para impedir que eu sofresse tanto. Isso acontece muitas vezes na minha e na sua vida. Com o passar do tempo, o nosso cérebro ele vai criando bloqueios. E eu estou falando isso no contexto espiritual. Ele vai criando bloqueios onde
muitas coisas vão ficando ocultas e mal resolvidas ao longo do caminho. Só que essas coisas, elas não saem de nós, elas não saem do nosso passado, elas continuam lá e muitas vezes elas acabam interferindo nas nossas ações, né? No presente, no futuro, acabam mudando e até definindo alguns comportamentos que nós temos. Quando Deus me direcionou a escrever essa mentoria, principalmente esse módulo, A Menina que Ainda Existe Dentro de Mim, é como uma forma do Espírito Santo nos revelar com clareza e em riqueza de detalhes verdadeiramente quem nós somos. Eu tenho muitos anos na presença do Senhor, muitos anos de igreja, muitos anos na obra servindo ao Senhor, mas recentemente eu comecei a experimentar esse processo de metamorfose de uma forma muito diferente. Amadas, nós sofremos muitas mutações ao longo dos anos, nós sofremos muitas transformações. Isso é normal, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada com Cristo. Hoje eu tenho 31 anos, eu não sou a mesma Bruna de 19 anos, de 20 anos, de 25 anos, eu mudei muito. Mas cada processo de transformação, ele gera um fruto diferente, ou dependendo de como essa transformação aconteça em nós, ela gera também consequências diferentes. Quando essa transformação ela é gerada de qualquer jeito, não baseada no Evangelho, não baseada na Palavra de Deus, essa transformação ela vai se tornando incompleta. O download dela vai sendo incompleto. Sabe quando você está fazendo download de algum arquivo, de algum programa, no seu computador, no seu celular, e de repente você precisa interromper ali porque você precisa fazer outra coisa? Você interrompe aquele processo de download? O download vai ser incompleto, ele não vai atingir o programa total que estava programado ali, né? Não vai estar 100% carregado. Muitas vezes essas transformações que a gente vai gerando ao longo do tempo, elas vão se tornando incompletas, justamente por essas interrupções. Interrupções por fases que nós vivemos, por problemas que nós enfrentamos, dores que nós carregamos dentro de nós, mágoas, ressentimentos, sentimentos de insegurança, de insuficiência. Então essa transformação ela não é completa. Mas quando a gente busca um total conhecimento de nós mesmos e a gente busca esse entendimento de que essa transformação genuína, verdadeira e completa, ela só será perfeita quando ela estiver totalmente alinhada e alicerçada nos planos de Deus. Esse é o objetivo da mentoria Metamorfose. É você entender que sem Deus, sem o poder de Deus, sem a presença de Deus, nós não podemos ser transformadas. Aleluia! Glória a Senhor Jesus. E eu pude experimentar isso durante todas as fases que eu passei, durante todos os processos de transformação. Eram transformações que até geraram alguns pontos positivos, até me mudaram um pouco, eu melhorei em algumas questões, mas conforme o tempo ia passando, eu ia percebendo que ainda tinha algumas coisas ruins dentro de mim que estavam associadas ao meu passado, que estavam associadas aos traumas que eu sofri, às mudanças que eu sofri, os impactos e porradas que a vida me deu, e essas transformações elas não geraram algo muito bom em mim. Eu estava ressentida ainda comigo mesmo, eu ainda me sentia culpada, eu me sentia magoada com as pessoas. Por muitas vezes eu culpava todo mundo e tudo. Era o tempo todo. Eu colocava a minha vida numa posição de vitimismo, onde tudo que eu sofria, o que eu passava, o que eu deixava de passar, o que eu não tinha, o que eu não alcançava, era culpa de alguém. É porque eu não tive algo de alguém. Era porque eu não tive o apoio de alguém. Era porque eu não tive o reconhecimento de alguém. Era porque alguém me humilhou. Era porque alguém me rejeitou. Era porque alguém me machucou. Tudo estava relacionado ao outro. Mas eu não conseguia enxergar verdadeiramente que, na verdade, na maioria das vezes, o problema se tratava somente sobre mim. Eu pude enxergar, quando eu comecei a viver verdadeiramente esse processo de transformação, onde a água
que é a água verdadeira, a água que brota da fonte da salvação, que é Jesus, começou a me limpar, começou a me lavar, começou a me purificar, eu pude entender que a maioria dos problemas que eu vivi estava mais relacionados com o que eu estava sentindo, com o meu ego ferido, do que muitas vezes do que se tratava a respeito das pessoas. Ou seja, muitas pessoas na minha vida, que estavam presentes na minha vida em muitos momentos, foram colocados na cadeia de réus, eram culpados por mim, julgadas por mim e condenadas por mim, por situações que eu vivia, onde eu justificava tudo que eu passava e eu vivia nos outros. Mas eu não conseguia enxergar que verdadeiramente a menina que ainda existia em mim, ela estava ferida, ela estava doente, ela ainda não tinha sido totalmente liberta. Sabe por quê? A libertação, esse processo de libertação, esse desenvolvimento de salvação na nossa vida, ele acontece todos os dias. Jesus falou para Nicodemos que para ver o reino de Deus, nós temos que nascer de novo todos os dias. Então essa transformação, ela não vai acabar, ela não vai completar o seu ciclo e daqui a pouco, pronto, acabou. Não, já estou transformada, já estou liberta. Não, ela vai se completar e vai começar outra, e outra, e outra, até a volta do Senhor Jesus, onde nós teremos na nossa vida vários ciclos completos de transformações que nós vivemos e de transformações que geraram frutos de milagre, frutos de justiça para a glória de Deus. E para trazer mais embasamento sobre isso que eu estou te dizendo, eu quero trazer uma palavra que eu li em João capítulo 4, do versículo 7 ao 31. Essa passagem, ela fala sobre aquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. Aquela mulher estava naquele poço retirando água, Jesus estava naquele lugar e Jesus começa a ter uma conversa com aquela mulher. Só que era algo muito inédito para aquela mulher, porque naquela época os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Então aquele diálogo ali, ele não era muito favorável, ele não seguia muito o protocolo. Só que Jesus veio para fazer a diferença na terra. Jesus sabia que naquele dia, naquela hora, naquele lugar, aquela mulher estaria ali e ele precisava ter um encontro com ela. Ali Jesus começa a conversar com ela. E ele fala, olha, essa água que você está puxando aí desse poço, ela você toma, mas daqui a pouco você volta a ter sede. Mas a água que vem da fonte da vida, a água que vem da salvação, ela sacia a sua sede. Ele estava se referindo a si mesmo, que quando a salvação entra na sua vida, essa transformação, essa necessidade interior que você tem de muitas coisas, ela é saciada, porque Jesus entra na sua vida e ele começa a ter o controle da sua vida e a transformar você. É isso que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher. Mas aquela mulher até questiona como que o Senhor está conversando comigo. Aí ela fala, o Senhor não tem nada para pegar e beber a água do poço. E Jesus vai tentando conversar, até que por fim ele usa a forma o exemplo da água do poço para trazer um pouco de entendimento para ela entender que ele estava se referindo, que ele estava ali naquele lugar para trazer salvação para a vida dela, para trazer transformação para a vida dela. E por algum momento ela sai, Jesus fala, vai chamar o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Esse não é o meu marido. Jesus confronta ela e fala, realmente falaste bem, porque já teve 4. E esse que você tem não é o seu marido. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Essa passagem da mulher samaritana, ela me faz refletir sobre aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Quando Jesus instiga essa conversa com essa mulher, e no final ele traz esse entendimento, vai chamar o teu marido, Jesus sabia que aquela mulher, ela tinha um histórico de vários casamentos, e que aquele homem que ela estava vivendo naquele momento não era o marido dela, ou seja, aquela mulher estava vivendo sob um regime de pecado, né? Acredito que de prostituição, ela não estava fazendo algo bom com a vida dela. Naquele momento, quando ela é confrontada por Jesus e ela entende que ele conseguia ver muito além do que ela estava ali na frente, ele conseguia ver a essência dentro dela, ele conseguia ver a menina, a mulher que ainda existia dentro dela, ela consegue ter essa visão por aquele momento e falou, não, eu não tenho marido. Ela reconhece os seus erros, ela reconhece os seus pecados.
Quando o Senhor Jesus, ele marca um encontro conosco, ele nos visita, ele quer gerar em nós essa intenção e essa percepção de transformação que nós precisamos experimentar, que nós precisamos que seja gerada em nós. Ele fala em detalhes aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos. Assim como Jesus enxergou aquela mulher naquele momento, ele enxerga você. Ele sabe o seu passado, ele sabe as dores que você enfrentou, ele sabe as rejeições que você sofreu, mas ele também sabe os erros que você cometeu e por que muitas vezes você está vivendo uma condição de vida que não é favorável, que não é a que ele escolheu para você, justamente pelas escolhas erradas que você fez, as escolhas erradas que eu fiz. Jesus, nesse momento, no dia de hoje, através da mentoria Metamorfose, ele está nos visitando aqui. Ele está falando aos nossos corações: ei, eu enxergo você. Eu enxergo o que está aí dentro. Você pode aparentar algo para os outros. Muitas vezes nós sorrimos, nós nos alegramos, compartilhamos momentos com as pessoas, mas dentro de nós, a nossa alma está sangrando. Nós não estamos bem de verdade. Principalmente nós mulheres, nós temos uma capacidade de suportar muitos fardos, de aguentar a pancada do dia a dia, de se reinventar, de aguentar coisas assim que muitas vezes os homens não aguentariam. Só que por dentro isso está sendo totalmente destrutivo em nós. Nós aguentamos coisas nos nossos relacionamentos, nós aguentamos coisas no convívio de trabalho, na maternidade. É muita coisa que a gente suporta aqui dentro. Só que muitas vezes isso aqui não está legal, não está bem. E esse redemoinho, esse furacão que está acontecendo aqui dentro, ele gera em nós algumas atitudes que não são agradáveis a Deus. E atitudes que também não fazem bem a nós. Todo esse processo de como está aqui dentro, ele vai refletir as suas atitudes com as pessoas. A forma como você se comporta no seu dia a dia, a forma como você enxerga a vida, a forma como você encara os fatos, tudo está relacionado aqui dentro. Por isso a importância de cuidar daqui dentro. Por isso a importância de cuidar da nossa mente. Deus está trazendo a mentoria Metamorfose para fazer você enxergar você mesma. Nós fizemos a mentoria há um tempo atrás da sabedoria do lar e depois nós fizemos a mentoria os piores erros que um casal não deve cometer. Nós enxergamos a nossa casa, nós enxergamos os nossos relacionamentos, mas a mentoria Metamorfose, Deus está querendo que você enxergue a si mesmo. Como é a menina que ainda existe dentro de você? Ela ainda está ferida? Ela ainda está machucada? Ela ainda tem pensamentos ruins, negativos a respeito de si mesma? Ela ainda não consegue encontrar o seu real valor? Ela ainda não consegue encontrar o real sentido da sua vida? Ela ainda está sem perspectiva? Ela ainda está se sentindo perdida, sem saber qual decisão tomar, qual caminho percorrer? É isso que Deus quer chamar a atenção para mim, para você hoje. Um outro exemplo da Bíblia que nós conhecemos de pessoas que enfrentaram esse processo de transformação, que tiveram que, por um momento, olhar para dentro de si, como, por exemplo, é a Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, a gente vê a história de Ana. Quando a gente lembra da história de Ana, a gente pensa só na esterilidade dela, nas provocações que ela sofria de Penina, o quanto ela chorou diante do Senhor, ela clamou para que Deus lhe desse um filho. E Deus deu o filho Samuel. A gente só vê essa parte da história, mas a gente precisa enxergar que Ana estava experimentando um tratar de Deus naquele momento. Ana era a mulher, a esposa mais amada pelo seu marido. Apesar de não poder ter filhos, ela é a esposa mais amada e mais bem tratada pelo seu marido. Só que ela sofria essa rivalidade com Penina todos os dias, porque Penina era uma mulher muito fértil, gerava muitos filhos e Ana não podia gerar nenhum. Imagina a menina que ainda existia dentro de Ana naquele contexto. Eu tenho certeza que durante o dia a dia era um conflito atrás do outro. Ana sofria as rivalidades e ela com certeza enfrentava a Penina. Eu tenho certeza, ela sofria, mas ela passava por essas tentações dentro do seu coração, do seu eu, do seu ego desinflado demais, da insuficiência, talvez ali se sentindo inútil, se sentindo sem valor por não ter filhos, porque naquela época a mulher que não tinha filhos, ela não tinha muito valor. Então imagina tudo que passou dentro do coração de Ana.
Quando Ana se encontra naquele momento de quebrantamento, chorando aos pés do Senhor, ali em espírito, onde o profeta passa, acha até que ela está embriagada por conta do pranto da sua alma. Ana está tendo um encontro com ela mesma, com aquela menina que mora dentro dela. E ela está enxergando que aquela menina está ferida, que aquela menina está magoada, que aquela menina não suporta mais ser humilhada pela sua rival, que aquela menina sente inveja da sua rival, porque aquilo que ela mais deseja, ela não pode ter. Aqui a Ana descobre um sentimento de insatisfação dentro de si, porque o amor do seu marido não era suficiente para ela. Ela precisava de algo mais. Quantas vezes nós, em momentos de dor, nos encontramos como Ana? Em momentos de pranto, em momentos de desespero, a gente olha para dentro da nossa alma e a gente enxerga: eu não aguento mais, eu não suporto mais ser desprezada, eu não suporto mais ser rejeitada, eu não suporto mais olhar para os outros, a vida dos outros mudar e a minha vida não mudar. Quantas vezes nós passamos por momentos assim? É esse encontro hoje que Ana teve naquele momento, que aquela mulher samaritana teve com Jesus naquele momento. É esse encontro hoje que Jesus quer ter comigo e com você. Fazer você parar de olhar para os outros, para a vida dos outros, para o que os outros passaram e começar a olhar para dentro de si. Como está essa menina que existe dentro de você? Como está o coração dela? Como está a mente dela? Como está a alma dela? Se estiver tudo ok, glória a Deus. Então que ela melhore e se transforme ainda mais. Mas se ainda tiver coisas aqui dentro, essa menina vai ser curada a partir de agora. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem um processo de transformação genuíno para gerar em você e através de você. Nós trazemos aqui a imagem central da nossa mentoria, o processo de metamorfose da borboleta. Nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Mas você vai experimentar, se você se entregar verdadeiramente ao propósito que essa mentoria trouxe, ao propósito que o Espírito Santo gerou nessa mentoria, para alcançar o seu coração. Se você se abrir para essa transformação, você vai experimentar, assim como a borboleta, todo aquele processo de transformação dentro do casulo, até chegar o tempo certo, a hora certa de você se abrir e mostrar o seu real valor, a sua real beleza. Você está preparada? Você quer embarcar comigo nessa jornada? Nós vamos buscar juntas, nós vamos orar juntas. Nós vamos buscar uma transformação definitiva, um download completo de transformação espiritual, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai curar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Começando daqui, descendo para cá. E essa transformação vai refletir todo o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém? Continua comigo, nós teremos aí mais módulos da nossa mentoria. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Reflete hoje sobre o que essa mentoria falou. Reflete, faz essa análise de si mesma, coloca um espelho espiritual e confessa diante de Deus a menina que ainda existe dentro de você. Confessa os seus medos, as suas inseguranças, rasga a sua alma, rasga o seu coração. Deixe a presença de Deus entrar. Deixe o poder de Deus trabalhar dentro de você. E você verá o que Deus vai gerar, transformação poderosa que Ele vai gerar no seu interior. Amém? Espero que você tenha gostado desse módulo. Fique na paz e nós estaremos logo mais de volta com mais um módulo da nossa mentoria. Compartilhe, não deixe de ler o e-book e eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Um grande beijo, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.